Hello, data. You are the building blocks of our modern world, and you are shaping our future, building businesses, transforming customer experiences, teaching machines to think for themselves, and simulating a world bigger than our own. With each new day, we're relying on you more, and we're committed to helping you reach your fullest potential to embolden our own. But there is complexity, with so much to protect you from, threats that would exploit you, and so many rules to follow, and it's only getting more complicated. Considering how fast you're growing, we already rely on you to drive our entertainment, our transportation, our fitness, and now we need you to help us drive something infinitely more valuable. You. We need you to abstract complexity to achieve our collective potential. There is no other way, and that's why we're changing. We're rejecting silos that limit you. We're rejecting point products that give just partial value. And we're committing to abstraction across business-critical applications, hybrid and multi-cloud architectures, the entire IT environment, end-to-end, data-driven data management. We're committing to Veritas. Bom dia a todos, bem-vindos à TVD, muito obrigada pela audiência de vocês. Quero agradecer também aos nossos parceiros nesse programa, Veritas e Partner One, que estão conosco, propiciando esse nosso debate. Quero agradecer também a todos os nossos convidados que estão participando conosco. Hoje vocês têm aí também uma novidade da TVD, para aqueles que ainda não sabem, a bio de todos os nossos convidados está disponível para vocês, mas eu quero aqui nominalmente agradecer a presença de todos eles. Nós estamos contando nesse debate com a presença, e eu já agradeço também antecipadamente, ao Abílio Simeão, CISO da Brookfield, ao Carlos Gerfit, que é Information Security and Privacy Officer da Prudential, ao Cássio Menezes, especialista em Cybersecurity, ao Fábio Correia Xavier, CIO do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao Igor Gutierrez, Information Security Officer e DPO da BGROB, Leonardo Ovidio, CISO do IRB Brasil, Ricardo Castro, que ainda não está conosco, teve uma reunião de emergência, mas logo vai estar participando aqui, que é Information Security Officer da SAMAP, e o Rogério Yashita, que é CISO da Code. E gostaria também de agradecer a presença do Marcos Tadeu, Senior Manager Engenheiro da Veritas, e do Fernando Salas, que é Sales Manager da Partner One. Esse time está aqui reunido, como eu falei para vocês, um time de líderes super importante, para debater um tema que eu considero hoje que faz parte do dia a dia de todos vocês. A gente vai falar da saúde. E saúde hoje, né, é um tema com o qual todos nós nos preocupamos, desde que essa pandemia, né, e obviamente que nós, né, não estávamos preparados para vivenciar algo dessa natureza, e a saúde sempre foi uma preocupação de todos, mas não nesse nível, com essa intensidade. Mas dentro desse contexto, surgiu também, nesse cenário, uma pandemia digital, cibernética, onde o dado passou a ser um elemento fundamental nesse processo. E desde que a gente começou aqui na TVD a discutir uma série de temas relacionados a diversos aspectos, tanto de trabalho remoto, tanto de acesso remoto, a gente sempre estava falando do dado. Porque o dado precisa ser resguardado, porque o dado precisa ser compartilhado, porque o dado. Até que, conversando com os nossos parceiros, eu falei, a gente precisa dedicar um momento para olhar para o dado, porque o dado hoje, e já se falou bastante sobre isso, é o novo petróleo, ele é importante, e é ele que permeia todo esse processo. É ele que hoje realmente é o elemento mais importante do negócio, e é ele que envolve várias áreas da corporação, desde a área de segurança,
a área de tecnologia, a área de negócios, enfim, o dado é o elemento chave do modelo de negócio. Então, a gente vai hoje tratar da saúde do dado, porque quando a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar que o dado hoje, como sendo esse elemento primordial, ele também precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado, ele é capturado, ele precisa ser olhado, precisa ser resguardado, precisa ser tratado, gerenciado, armazenado e recuperado. E tudo isso envolve não só questões de segurança, privacidade, proteção, dentro até do escopo da própria Lei Geral de Proteção de Dados, mas também da segurança, da governança, do compliance, da auditoria, enfim. Então, por isso, nós também reunimos um time eclético. Nós temos profissionais envolvidos com segurança, com privacidade, profissionais envolvidos com governança, com auditoria, com privacidade, com TI. Então, é uma discussão mais ampla, é uma discussão onde a gente procurou trazer tópicos e aspectos que envolvem esse ciclo que o dado percorre dentro da organização. E, por isso, nós elegemos aqui 5 tópicos que envolvem esse ciclo, para que a gente possa avaliar, durante aqui o nosso debate, quais são os principais aspectos desse percurso do dado, tá? Durante esse nosso debate, nós vamos colocar uma enquete para que vocês também possam, de alguma forma, participar desse nosso debate. Essa enquete, ela está dentro de um conceito que nós estamos considerando aqui no nosso debate, que são os mitos e verdades em relação ao dado. Esses tópicos que nós vamos apresentar vão ser questionados pelos nossos debatedores dentro desse conceito. O que é mito em relação ao dado e o que é verdade? Então, a enquete para vocês é a seguinte: os planos de recuperação de dados, hoje, em sua maioria, são eficientes? Isso é uma verdade ou é um mito? Vocês concordam ou discordam desse aspecto? Os planos de recuperação são eficientes? Então, nós estamos com essa enquete, esse é o último tópico, então vocês têm bastante tempo para opinar sobre isso. E, enquanto vocês opinam e participam do nosso debate, vocês também podem ir enviando perguntas e comentários sobre os demais tópicos que nós vamos discutir aqui ao longo do nosso painel, ok? Bem, pessoal, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês, pela presença dos nossos debatedores, e vamos então para o nosso primeiro tópico. Eu gostaria de convidar a primeira dupla que vai debater esse tópico. Eu quero chamar para esse comentário o Leonardo Ovídio e o Rogério Yashita. Leonardo e Rogério, o que a gente vai trazer aqui como primeira premissa para que vocês avaliem? O modelo ágil trouxe complexidade para o gerenciamento do dado. A gente está afirmando isso, que o modelo ágil trouxe complexidade para o gerenciamento do dado. Ovídio, na sua opinião, isso é mito ou é verdade? Essa é uma pergunta bem polêmica, né? Polêmica. Bem polêmica. Eu diria o seguinte: eu acredito que ele tem parte verdade e parte mito. Tá? Eu não consigo dar uma resposta se é mito ou verdade. O que eu tenho observado é uma verdade. Por quê? Os modelos ágeis eles acabam tendo uma velocidade diferenciada. E muitas vezes é difícil colocar, por exemplo, o conceito de privacy by design dentro de um modelo ágil. Então, acho que isso é uma coisa que ele acaba trazendo, né, alguns complicadores, mas quando ele é feito de uma forma bem razoável, né, de uma forma bem alinhada, juntamente com a área de segurança da informação, ele pode ser um grande aliado, desde que você tenha um processo muito grande. Então, depende muito de quem está aplicando o modelo ágil. Eu já vi modelos ágeis sendo implementados de uma forma muito mitológica, ou seja, é um modelo ágil que vai de qualquer jeito, né, e acaba prejudicando a saúde do dado, mas eu já vi alguns modelos ágeis se preocupando. Se eu colocasse um percentual, eu não me arriscaria a colocar um percentual, mas se eu colocasse na balança, eu acho que não tem uma preocupação tão grande ainda nos modelos ágeis em relação à proteção específica do dado. Eu acho que tem uma preocupação muito grande no modelo ágil da entrega,
mas como a entrega vai ser feita, eu acho que ainda tem uma curva muito grande de maturidade que precisa ser seguida, principalmente em relação à proteção de dados, ao cuidado do dado, à natureza do dado, à atualização do dado. Eu acho que isso eu acho que é uma curva muito grande aí a se melhorar em alguns casos. Perfeito. Bem, só para avisar, eu estou elegendo aqui as duplas, a Leia está atenta se os demais quiserem fazer alguma argumentação, também pode pedir a palavra, tá? Eu criei as duplas só para a gente criar uma dinâmica aqui no debate. E depois a gente pode dar a palavra para alguma argumentação. Rogério, você foi o escolhido aqui na dupla com o vídeo para fazer o comentário ou o contraponto. Eu vou repetir aqui, até para a galera que está na audiência, a afirmação nossa é: o modelo ágil trouxe complexidade para gerenciar o dado. Rogério, sua opinião. Boa pergunta. Muito obrigado pelo convite, Graça. Como eu comentei com você da outra vez, né, é prazeroso estar aqui, poder falar um pouquinho da nossa experiência, né? E essa pergunta é cheia de pegadinhas, porque a Graça eu falar não mole. Mas eu posso falar da minha opinião aqui, que é mais fácil. Claro, né? Exatamente. Ele trouxe complexidade, sim, né, porque nós estamos acostumados a sempre usar métodos, processos que nós já conhecemos. Tá. E a metodologia ágil faz com que a gente saia da zona de conforto. Né? Trazer uma gestão de dados dentro de um processo que é realmente ágil, onde a preocupação, como o Ovidio comentou, é muito mais focada na entrega, é complexo. Uhum. Nós, agora, como área de segurança, a gente precisa se renovar, né? Tem que estar sempre antenado e criando com processos novos, tem que usar um pouco a criatividade. Não tem uma fórmula ainda que a gente consiga fazer a gestão de dados dentro de um processo ágil. Né? Eu já vi modelos onde você tem a área de segurança totalmente inserido lá dentro, né, de cada sprint, de cada squad. É complexo porque na balança, sempre que há segurança e entrega, o PO vai definir ali um peso, né, e isso gera desconforto tanto para um lado quanto para o outro. Né, se ele priorizar a segurança em relação à entrega, a área de negócio vai se sentir despriorizada, e se for o contrário, a área de segurança se sente despriorizada. Ter esse balanço é complexo. Já vi também empresas onde você tem uma squad específica de segurança, né, então você vai gerando backlogs de segurança e ele vai alimentando essa squad aqui para melhoria, mas ainda não sei qual que é a resposta certa, qual é o melhor modelo para fazer funcionar. Né. Hoje aqui na minha empresa eu vejo uma dinâmica, uma cultura diferente, né, então esses modelos que eu vi em outras empresas talvez não se apliquem aqui. Então é realmente usar um pouco a criatividade, se adaptar, ver qual é o melhor modelo que a gente consegue aplicar, continuar vendo o que as outras empresas estão fazendo, né, porque reinventar a roda é mais difícil do que copiar. Então se alguém já fez um modelo, vamos seguir, vamos ver, trazer, incorporar, aprender, melhorar e aplicar. Né? Eu acho que ele traz sim complexidade, mas é uma coisa boa, porque tira a gente realmente da zona de conforto, traz a gente a pensar um pouco diferente, né, qual a causa raiz desse processo e como é que a gente faz para melhorar. Perfeito. Interessante, duas respostas aí para serem comentadas. Antes de passar, eu quero que o Sala comente, mas antes de passar para o Sala, Leia, temos alguém dos nossos debatedores que quer comentar esse tópico? Não, pode passar para o Sala, por favor. Sala, comente esse tópico, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, debatedores e ao nosso público que está, a nossa audiência aí na Enquanto TV. isso, eu vou ver se tem alguma pergunta relacionada a esse tópico, tá, Sala? Eu achei, assim, interessante a posição do vídeo na questão, ele deixou muito claro a questão do processo. O processo tem que estar claro para que você faça e tenha a visão dessa complexidade dos dados. E também a visão do Rogério com a questão de segurança versus a entrega. Né? Ou você prioriza um, ou você prioriza outro. Mas eu queria botar um contraponto aqui, para os dois, na verdade. A gente, por experiência de mercado, a gente vê nas grandes corporações que, praticamente, as corporações conhecem apenas 50% dos seus dados. Os outros 50% nós chamamos de dark data, os dados obscuros, que ela não sabe o que tem lá dentro. E nisso entra também essa questão do modelo ágil, porque você tem aí diversos workloads.
workloads tradicionais, workloads de cloud, workloads de big data, workloads de diversas maneiras, né? Então, será que essa complexidade, ela não vem do fato de vocês não conhecer os dados que estão na empresa? Pergunta. Será que no momento que você tiver a clareza daquilo que você tem, seja dados para o modelo ágil, focando na entrega, ou para a segurança da informação, você não consegue estabelecer uma política melhor e reduzir essa complexidade? O que vocês acham? Esse é um ponto bem interessante, né, que o Sala colocou, mas o que eu tenho observado hoje, né, eu divido ela em duas partes. A primeira parte tem aquela lá, o lado negro, o dado negro que a gente não conhece, negro da força, digamos assim. E tem o outro dado, que é o dado que a gente conhece. O que eu tenho observado, eu ainda nem tenho observado, pelo que eu converso, esse ponto ainda. Eu acho que nas metodologias ágeis o pessoal conhece o dado do que ele está tratando. E é muito difícil com os dados que já se conhece colocar um processo adequado de segurança para o que já se conhece. Por exemplo, é muito difícil uma metodologia ágil nascer em segurança da informação. Na maioria das vezes, nós somos embarcados num processo desse. Por exemplo, a área muito comum é a área de aplicações para o negócio. Eles fazem isso de uma forma muito boa, eles têm o squad, tem tudo lá. O grande ponto é que, às vezes, a squad está montada, está quase no final, e a gente passa na sala e fala assim, poxa, o que são esses post-its aí? Não, é o nosso squad aqui daquele projeto. Eu falei, mas qual o projeto? O projeto XYZ. Opa, pô, mas deixa a gente entender um pouquinho. E aí começa o complicador, porque segurança entra e o pessoal fala, ferrou, cara, segurança tá aqui, vai começar a colocar um monte de coisa. Então, eu acho que se o squad nascer com processos estruturados de segurança e com ponto focal, eu acho que isso se desdobra muito melhor, mas ainda é uma cultura muito nova de execução ainda, e muito difícil de processo. Então, eu entendi o teu contraponto, e o meu contraponto é o seguinte, é muito difícil a gente ter a visibilidade de todos os dados, isso é fato e concordo 100%. Agora, o grande ponto da metodologia ágil é que a gente está falando de dados que a gente já conhece, né? E os dados que a gente já conhece, é muito difícil você colocar um privacy ali, você colocar segurança embarcada para isso. Muitas vezes a gente acaba entrando atravessado, e aí a gente acaba trazendo um complicador de tempo que não é razoável. Então, a minha recomendação é estar junto com as áreas de aplicações para o negócio, participar do início das squads e ser flexível, equilíbrio e prioridade, porque se a gente tentar fazer tudo, não vai dar certo, vai atrasar a squad, vai gerar estresse, não vamos ser envolvidos. Então, acho que a palavra equilíbrio dentro de um início, né, de tudo, é muito importante para o que a gente já conhece. Para o que a gente não conhece, eu acho que tem outros grandes problemas. Aí vem mais ainda, né? Outros problemas. Mas acho que para o que a gente já conhece, eu acho que já tem bastante complicadores aí. Perfeito. Nós vamos passar para o segundo tópico e, obviamente, depois, Leia, a gente pode voltar aí, né? São tópicos que, de certa forma, eles se correlacionam, né? O segundo tópico diz o seguinte: existem hoje silos de comunicação entre os envolvidos com a gestão e a proteção do dado. Então, são silos de comunicação, quer dizer, são áreas que não interagem, né, da forma como deveriam, né, e são áreas responsáveis por gerir o dado e proteger o dado. Isso é um mito ou verdade? Eu vou envolver nessa avaliação o Igor Gutierrez e o Fábio Xavier. O Fábio trazendo aí a visão, né, mais da TI, o Igor mais da segurança e da área também de privacidade. Vou começar com o Igor. Igor, para você, isso é um mito ou é uma verdade? Existem realmente silos de comunicação entre os envolvidos na gestão do dado e na proteção do dado? Olha, bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu não diria nem que existe um mito ou uma verdade, mas que existem diferenças culturais entre corporações. Algumas empresas realmente, principalmente as áreas estratégicas, marketing ou desenvolvimento de produtos, elas realmente tratam aquela informação que foram desenvolvidas por aquele silo, aquele departamento, como algo que é estratégico e tem que ser de conhecimento, enquanto em desenvolvimento, apenas daquele departamento.
Entretanto, até há pouco tempo atrás, né, não havia diretamente uma preocupação quanto à proteção efetiva desses dados, tanto dados pessoais, titulares, e dados de negócio. Entretanto, nós estamos passando por um momento agora em que muitas empresas estão sendo forçadas a rever muitos de seus processos, principalmente quando a gente fala de privacy by default, privacy by design, porque dentro em breve, querendo ou não, isso pode se tornar uma obrigatoriedade legal. Aí sim, né, segurança da informação passa a ser envolvida com maior abrangência nesses processos. Aí eu digo que para empresas que têm uma cultura de segurança da informação mais madura nos dias de hoje, geralmente são multinacionais, ou empresas que têm que atender algum tipo de regulamentação, diferente de empresas que têm um time bom, que seguem apenas boas práticas, né? Que hoje isso trabalha de forma conjunta, na privacidade, mas essas áreas que detêm os dados estratégicos da empresa. Agora, é da nossa responsabilidade também, né, o time de segurança, colocar isso para os principais departamentos da empresa, que nós entendemos que aquele tipo de dado, ele representa a inteligência competitiva da empresa, e nós estamos naquela posição justamente para ajudá-los a atingir esse objetivo, né, para que um produto seja lançado sem antes ser vazado. A gente tem casos recentes aí, por exemplo, da Tesla, onde um colaborador, ele foi aliciado ali por um pagamento de $1 milhão para ele filtrar ali um malware na rede. Porque a gente não está falando de tecnologia nenhuma, a gente está falando de pessoas, né? Sim. E se bem a importância, né, que a gente, algo já batido na nossa área, mas é o que continua valendo ainda da conscientização. Mas não só conscientização de cybersecurity, mas de como o dado trabalha na empresa e como todas as áreas devem depender e enxergar os times de segurança, entre outros, como seus aliados dentro da empresa. Mas, Igor, só para complementar, mesmo em empresas com nível de maturidade e com projetos mais avançados, inclusive, de proteção do dado, esse alinhamento, né, essa comunicação entre essas áreas, né, e hoje, como o ciclo do dado, ele não diria complexo, mas ele é longo, ele envolve uma série de áreas. Não seria, no teu ponto de vista, um grande desafio você ter essa comunicação, essa interação, ela bem azeitada dentro das organizações? Olha, na minha experiência, tá, Graça? Um dia foi. Hoje, não, nem tanto. Porque hoje as equipes estão muito mais integradas nesse sentido. Na tua visão, hoje tá mais fácil isso. Não estou falando que essa é a maior porcentagem das corporações. Tá, mas é a sua visão. Ótimo, exatamente. Excelente. Então tá, ótima. A posição do Igor já está colocada. Vamos para o Fábio. Bem, bom dia a todos. Obrigado, Graça, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Fábio. Só relatar um pouquinho, sou do Tribunal de Contas do Estado, é um órgão público, a gente recebe aqui uma infinidade de dados de todas as prefeituras, câmaras, órgãos públicos do Estado de São Paulo. Só para ter ideia, são em torno de 3.500 órgãos que a gente fiscaliza e a gente recebe dados de todas essas entidades. Claro que muitos desses dados são públicos e a gente acaba até publicando no nosso portal da transparência para que a gente possa até incentivar o controle social. A gente tem muitas organizações sociais, muitas entidades que fazem essa análise desses dados, por exemplo, balancetes de prefeituras, e no nosso próprio site existem várias ferramentas já disponíveis com esses dados. Mas há também dados pessoais e dados pessoais sensíveis que são utilizados algumas vezes na atividade constitucional do tribunal, que é verificar a aplicação do recurso público. E claro que há dentro do tribunal até mesmo alguns silos de comunicação, como foi citado pela Graça. E isso, no meu ponto de vista, acaba atrapalhando muito a proteção desses dados. Então, agora, a gente tem, desde o ano passado, quando
a LGPD estava prevista para entrar neste ano, a gente criamos um grupo de trabalho multidisciplinar para poder tratar e identificar esses dados, que dados ocultos aqui também existem aos montes. E a gente criou esse grupo de trabalho para definir ações para que a gente pudesse atender a LGPD no âmbito do tribunal. Né? E essas ações têm sido tomadas independente da promulgação, da entrada em vigor da lei ou não, porque a gente não sabe quando vai entrar e isso só traz benefícios para a gente. E aí uma das ações desse grupo é justamente estreitar essa comunicação entre as áreas para que a gente possa identificar esses dados e para que a gente possa dar o tratamento adequado a esses dados sensíveis, esses dados pessoais que estão aí espalhados aqui, na verdade, para toda a instituição. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem em torno de 2.000 funcionários, destes em torno de 1.300 que fazem análise desses dados para identificar e fazer uma instrução, uma análise de um contrato e dão um parecer técnico em cima desses dados que depois vai para um conselheiro fazer o seu julgamento, né? E esses dados, eles têm que estar disponíveis para esses nossos agentes da fiscalização para que eles possam fazer esse trabalho de uma maneira mais adequada. E tem que estar disponíveis, tem que estar com qualidade e tem que estar com a segurança adequada para que eles possam fazer esse trabalho. Então, a gente tem feito esse trabalho desde que eu assumi aqui a função de CIO. Antes eu era diretor de desenvolvimento de sistemas, que é uma diretoria do meu departamento, e antes eu fui CSO, que está também embaixo de mim. Então, passei por todas as áreas. Passou por todas as áreas, você fala com propriedade. Sim, e antes de ser CSO, eu era da área de infra, de redes de computadores. Né? Então, eu passei por tudo. Fábio. E o meu trabalho grande que eu tenho aqui como CIO é justamente permitir essa comunicação, fazer as áreas se falarem, fazer a segurança da informação ser envolvida no desenvolvimento do sistema desde o início do projeto, como foi abordado anteriormente, e realmente é um desafio grande, tem que estar sempre conversando, orientando, para que a gente consiga fazer o projeto nascer com a segurança adequada desde o início. Então é um trabalho realmente grande. Esses silos de comunicação, eles têm que ser realmente quebrados para que a gente possa ter uma efetividade maior na proteção dos dados, especialmente num órgão público como o nosso aqui. Perfeito, excelente sua colocação, ótimo, complementando aí a posição do Igor. Duas posições aí. Algum comentário, Leia? Alguém pediu para comentar essa questão dos silos? Não. Sala? Não. Eu queria que você comentasse. Antes de passar para o Sala, eu tenho uma pergunta aqui direcionada para o Rogério. Rogério, você foi convocado aqui novamente no nosso debate. Eu vou trazer essa pergunta porque, de certa forma, a colocação que foi feita inicialmente, Rogério, ela tem relação também com os silos. Na verdade, quando a gente estava falando sobre a questão do desenvolvimento ágil, né? E você falou da renovação, de certa forma a gente está falando de comunicação, a gente está falando de interação. E aí veio uma pergunta que é a seguinte: como está sendo a figura do champion de segurança no squad? Como você está lidando com isso frente à falta de profissionais e como que você acha que é importante essa figura no processo de comunicação e renovação da segurança? Eu queria só que você pontuasse isso, Rogério, porque está dentro do contexto, e depois eu queria que o Sala comentasse também esse ponto, que eu acho que está relacionado também com esse aspecto. Você pode responder, Rogério? Sim, sim. A figura do champion é uma dos métodos que eu vejo que está sendo usado para que a segurança esteja inserida nesse processo de metodologia ágil, sendo, na verdade, um representante, um embaixador da segurança nas sprints, nas squads. Hoje é uma das formas que eu vejo que funciona bem, né? Funciona bem porque você tem uma pessoa representando na área de segurança em quase todas as frentes, e ele ajuda também a quebrar um pouco desses silos que a gente estava comentando. Sim. Naturalmente, as pessoas se juntam, né, isso é do ser humano, se juntam com quem eles têm mais proximidade, com quem ele tem mais relação. E isso gera silos, né, naturalmente. E eu acho que é um desafio, acho que de todo mundo aqui, quebrar esses silos, né? Hoje não dá mais para você viver dentro dos seus silos, do seu silo, do seu mundinho, do seu metro quadrado. Você tem que passar esse muro. O champion é uma forma eficaz que eu vejo, né, que funciona bem em várias empresas,
onde você põe uma pessoa de segurança lá, representando, né, definindo os requisitos, como pode fazer essa parte. É um método que eu vejo que funciona muito bem. Ótimo, excelente. Sala, comentários sobre esse tópico, para a gente passar para um terceiro aqui, por favor. Não, legal. Eu peguei alguns pontos importantes da fala do Igor, do Fábio e do Rogério agora, e trazendo esses pontos à tona, o que é importante, né, quando a gente fala de silos de comunicação? É realmente o risco da empresa parar a sua operação se houver algum problema com o restore de dados ou algum problema de segurança da informação. A empresa parando de operar, ela para de vender, ela tem um prejuízo. Né? Como que a gente minimiza isso? Aí, pela nossa experiência de mercado, que a gente acompanha nas empresas que a gente atua, a gente vê que antes das normas de privacidade, você tinha realmente os silos. Então, era o pessoal de infraestrutura cuidando da sua infraestrutura, do backup, do armazenamento, o pessoal de cybersecurity cuidando ali do perímetro, mas eles não se falavam. Né? Ninguém sabia o que tinha por trás disso. Então, hoje, como o Igor falou, você tendo a questão da clareza dos dados, sabendo quais são os dados que você vai proteger, se são dados de negócio, se são os dados pessoais dos seus clientes, ou os dados pessoais dos seus próprios funcionários, enfim. Você cria políticas de proteção e que você minimiza isso. E agora, com as leis de privacidade, e até pela cultura de privacy by design, você consegue unificar isso. Porque toda vez que você tem uma requisição de DPO, por exemplo, de um cliente que pediu a informação dele e quer que essa informação seja apagada, todo mundo tem que se conversar para buscar essa informação no local correto e verificar se ela foi protegida ou não. E dar aquela evidência para o cliente de que realmente o dado foi usado e foi apagado. Então, essa parte de silos de comunicação realmente existiam, botava a empresa em risco, e hoje, com as metodologias de privacidade, né, com as leis de privacidade, isso cai por terra. A empresa toda, hoje, ela é obrigada a conversar. E esse risco ele é minimizado. Perfeito. Eu estou recebendo aqui um aviso da Leia, que nós temos aí comentários, né, pedidos de comentários. Isso. Sobre o Carlos... esse tópico dos silos, é isso, Leia? Exato. O Carlos pediu e depois o Igor. Ótimo. Então, vamos lá. Carlos, você gostaria de comentar, por favor? Sim, tudo bem. Bom dia, pessoal. Bom dia. Na verdade, eu queria comentar um pouquinho até sobre a experiência que a gente tem aqui na Prudential. E aí, pegando até um pouquinho do gancho do modelo ágil, junto com o silo aí, né? Essa diferença aí que a gente pode ter entre as comunicações entre as áreas. Tá. O que eu vejo aqui da nossa realidade é que ela foi melhorada bastante quando a gente teve esse, como o Rogério disse aí, esse papel como se fosse um champion. A gente sempre teve um time de segurança aqui, de projetos, que é um time que é acionado para qualquer entrega dentro da companhia, a gente está inserido dentro do processo. Mas mesmo assim melhorou muito quando a gente teve um papel de integração maior com a TI. Quando eu falo com TI, assim, a gente está embaixo da estrutura de TI, mas a gente não tinha uma interação direta com o negócio para entender tudo que estava sendo entregue. Então, até tudo que estava acontecendo dentro da área de negócio. E aí, aqui dentro, hoje, a gente tem um papel dos POs, que são gerentes de TI mesmo, né, que estão junto com os negócios, junto com o negócio. Então, tem diversos gerentes atuando com as diversas áreas de negócio e olhando não só a TI, as entregas de TI, mas inserindo segurança junto nesse contexto. Isso ajudou muito a quebrar essa questão dos silos aqui dentro. E, inclusive, a entregar um modelo mais ágil, porque a gente olha, independente da entrega de codificação, né, entrega ágil que vai ter dos projetos, a gente olha desde o início a natureza da criação do dado. Mas aí, pegando o que o Sala disse, a gente ainda tem hoje uma dificuldade em, no final do dia, refletir isso, por exemplo, na minha estrutura do dado protegido lá no meu backup. Por quê? Eu tive um problema, sei lá, seja um ataque, um ransomware. Quando eu restaurar esse dado, eu estou restaurando um dado que eu já tinha eliminado? Isso aqui está sendo um desafio hoje perante a nova lei, né, que a gente está tendo aí. Já era um desafio de privacidade, mas hoje, quando a gente tem essa possibilidade do cliente, né, pedir lá, exercer um dos seus direitos, né, que é da exclusão, isso, o titular do dado, da exclusão dos dados, a gente tem um desafio muito grande em conseguir entregar isso tecnologicamente falando. Eu não tenho problema em ter isso armazenado no backup, mas eu tenho um problema se eu restaurar isso daí. Então, assim,
essa integração entre as áreas, TI, segurança, para tratar não só a proteção do ponto de vista de segurança, mas também lá no que afeta diretamente a TI, que é o backup, né, o famoso backup, isso é um desafio hoje enorme aqui para a gente também. Ótimo, excelente contribuição. O Igor, você pediu também, Igor, a palavra? Uma observação rápida, né, Graça? Eu acho que o pessoal que está assistindo a gente sempre gosta de ter algo ali para anotar e tentar fazer em casa, né, uma sugestão prática. Sim. Para se derrubar esse tipo de paradigma dentro de uma empresa, a melhor maneira de fazer, então a equipe de segurança, por exemplo, tem uma visibilidade por meio de um mapeamento na sua infraestrutura de metadados e dados não estruturados. Os dados, obviamente, as empresas têm que ter um mapeamento. E com isso fazer um trabalho e mostrar para o corpo executivo, ou para os silos, ou os departamentos que demonstram uma certa resistência quanto a compartilhar as suas informações, para aí sim eles entenderem a importância daquilo em toda a cadeia do negócio. Então, às vezes, criar um comitê ou um grupo, enfim, que efetivamente fazem parte do core do negócio e mostrar para eles, é isso aqui que nós temos na empresa que não está protegido, e vocês sabiam, geralmente o pessoal não sabe, dados não estruturados e metadados. E é isso aqui que nós desenhamos para ajudar a sua área e toda a empresa agora a estar protegida. Vamos andar juntos? Então, essa é uma das maneiras, obviamente com a capacitação de equipes também, né, de se derrubar esse tipo de paradigma nas empresas. Perfeito, excelente. Ótimo. Olha, um comentário aqui do Charles Albert. Graça, bom dia. Excelente painel, ótimos convidados e excelentes dicas. Estou gostando muito, achando muito bacana essa questão dos mitos e verdades sobre a saúde do dado. É bom olharmos o que dá certo, mas é bom também desmistificarmos algumas questões na área de segurança e TI. Esse é o objetivo, o Charles e vocês da audiência, a gente conseguir questionar alguns pontos, com o objetivo principalmente, como o próprio Igor agora está colocando, de forçar um pouco, né, avançar um pouco nas nossas discussões, sair um pouco das nossas zonas de conforto, para entender um pouquinho quais são aí os caminhos que a gente deve seguir. Bom, vamos em frente, temos mais tópicos relacionados a dados, né? Nada impede que a gente volte, como eu falei, os assuntos estão relacionados. Terceiro tópico, vamos lá. Arquiteturas híbridas em nuvem. Vamos para uma afirmação? Arquiteturas híbridas estão relacionadas às principais causas de vazamentos de dados. É uma afirmação. Vou repetir. Arquiteturas híbridas, hoje, estão relacionadas às principais causas de vazamentos de dados. Abílio Simeão e Cássio Menezes vão comentar essa afirmação. Abílio, arquiteturas híbridas em nuvem, né, estão relacionadas às principais causas de vazamentos de dados, na sua opinião, Abílio? Bom, Graça, eu não sei se seria a questão relacionada às arquiteturas híbridas, mas um novo modelo de governança que uma nova arquitetura demanda. Tá. Eu acho que assim, durante anos a gente amadureceu no modelo de arquitetura on-premise, eu tinha toda uma governança, um ciclo de vida de aplicações que não era tão ágil, que a gente começou a debater, da maneira como a gente começou o debate, mas era mais linear, né? Isso. E era, de certa forma, até assim, como estava aquilo tudo dentro de um container, dentro da empresa, né? E um modelo de entrega mais linear, eu acho que era, de certa forma, era mais fácil gerenciar aquilo, né? A gente já tinha processos maduros. Quando a gente vai para a nuvem, o modelo de governança do dado muda, né? Então, você passa a ter a facilidade de ter um bucket, e ali eu posso botar qualquer tipo de dado. E se eu não tiver a segurança apropriada da maneira como eu ponho outro tipo de mídia de armazenamento, que tem outros requerimentos, isso é o que vem, na minha opinião, a gerar os vazamentos. Quando a gente olha, na verdade, o histórico de vazamentos de empresas que foram para a nuvem, né, tem muita coisa relacionada a dado que está em bucket sem permissão. Apesar de você hoje, para colocar um dado num bucket desse na nuvem, você ter que responder várias vezes que você confirma e entende que o teu dado vai ser público, ainda assim a gente vê casos de vazamento. Então, eu acho que assim, tem mais a ver, né, com a mudança de paradigma de governança em cima de um novo tipo de arquitetura
que eu vou ter mais agilidade de entrega, eu vou ter mais facilidade e disponibilidade de banda, e ao mesmo tempo eu também tenho recursos de segurança que estão lá e que talvez sejam diferentes do que a gente fazia no passado, tá? Então acho que tem mais a ver com a nova abordagem, que acho que muita gente já está aprendendo, né, como é que funciona essa questão da governança na nuvem, e acaba com uma questão de nuvem híbrida, né, meio dado parte na empresa, parte na nuvem. Então acho que é mais nesse sentido, né, de modelos de governança em tecnologias diferentes. Perfeito. Ok, posição do Abílio aí bem clara. Cássio, qual é a sua posição em relação a isso? Você concorda, discorda? Qual é o seu ponto de vista? Graça, concordo, de certa forma eu concordo. Eu acho que quanto mais complexidade a gente tem no ambiente, quanto mais heterogeneidade a gente tem no ambiente, e as tuas perguntas anteriores, elas estão muito ligadas com essa também, né, relacionadas aos silos que sempre existem. Isso, de uma certa forma, gera uma complexidade maior para governar esse dado. É claro que quando a gente tem todo esse ambiente, esse ecossistema complexo e heterogêneo, a gente pode ter mais riscos, a gente pode ter mais exposição, e a gente tem que se adaptar a ter um modelo de governança, um modelo de gestão adequado para controlar o que a gente precisa controlar. Então, eu vejo algumas empresas um pouco mais estruturadas, algumas multinacionais, enfim, estão criando aí o papel do CDO, algumas empresas ainda não têm esse papel, mas o Chief Data Officer, ele vem exatamente preencher essa lacuna no sentido de tentar fazer essa governança de dado de uma forma centralizada, independente de onde o dado esteja. A gente sabe que não tem um ambiente mais seguro, se é on-premises, se é na nuvem, isso a gente já desmistificou. Os papéis e responsabilidades com relação a essa questão de nuvem e on-premises têm que ser muito bem definidos. Quando a gente tem muitos ambientes híbridos aí, a gente precisa se preocupar com a gestão desses terceiros que prestam esse serviço para a gente. Eu diria que é um dos riscos mais preocupantes no atual momento que a gente vive, porque os riscos dos terceiros, eles acabam contaminando os nossos riscos também, e às vezes eles são negligenciados, né? Então eu entendo que sim, que pode a gente pode ter um aumento do risco se a gente tiver um ambiente complexo. O ponto-chave aí é a gente se adaptar no modelo de gestão, no modelo de governança adequado, para que a gente consiga, enfim, endereçar todos esses riscos, todas essas ameaças, né? Ok. Marcos, eu gostaria que você comentasse esse tópico. Bom dia, Graça. Bom dia, pessoal. Esse é um excelente tópico, porque acho que não vamos se restringir só ao vazamento do dado, e sim a qualquer incidente que o dado pode sofrer por estar num ambiente híbrido, né? E a gente viu isso acontecer muito, até foi bem colocado pelo Cássio. Eu acho que muitas empresas negligenciaram a responsabilidade de cada um. Então, qual é a responsabilidade do meu provedor, né, que ele vai ter sobre a infraestrutura que ele está me provendo? Então, a gente sabe que existem modelos de adoção de nuvem, né? Quando a gente fala em um mundo híbrido, não necessariamente a gente está falando só de um bucket. Eu vou colocar o dado num bucket na nuvem. Eu posso estar usando uma infraestrutura como serviço, uma plataforma, ou até mesmo um SaaS. E para cada uma dessas, muitas vezes a gente acredita que o provedor ele tem uma responsabilidade a mais. Eu não preciso mais proteger esse dado porque ele está protegido. Eu coloquei ele dentro de um repositório seguro ou de um serviço que, aspas, é seguro, né? E a gente acaba deixando, né, essa governança um pouco a bola dividida. Então, dentro de casa eu tinha todo um controle, mas na nuvem eu terceirizei meu problema. E aqui que acontecem, né, os grandes vazamentos que a gente viu com algumas grandes empresas, né, muito renomadas, que tiveram seus dados vazados, ou até mesmo um terceiro, né, que teve uma ação maliciosa ou até não intencional, na boa atitude, ele acabou cometendo uma infração e acabou expondo aquele dado. Então, acho que a gente tem que ter muito claro até onde vai o papel do provedor e ter muito nítido a responsabilidade compartilhada. No fundo, é muito claro isso nos contratos de provedores. A responsabilidade pelo dado continua sendo do adquirente, né, de quem contratou aquele serviço, e não do provedor. Né? Então, aqui, acho que abre a brecha para os vazamentos que estão ocorrendo.
Perfeito. Ovidio, você pediu a palavra, você quer comentar esse tópico das nuvens híbridas e a correlação com essa quantidade de vazamentos aí que a gente tem acompanhado? Isso, é um comentário bem rápido. Eu acho que é uma verdade, né, pelos motivos que o Abílio, o Cássio e também o Marco já falaram, né, eu acredito que ele acaba se tornando uma verdade por uma governança muitas vezes mal feita e uma forma de que o dado vai parar nessas nuvens de uma forma não muito estruturada. E uma coisa que eu ainda vejo também, que eu fico assustado às vezes, e vai muito na linha que o Marcos falou, é assim, é a falta de entendimento das responsabilidades, porque a maioria das pessoas que eu conheço, né, que não são de segurança, elas falam o seguinte, não, vou colocar o dado na nuvem, vai estar seguro. Como assim? Essa é a minha primeira pergunta, como assim vai estar seguro? Não, mas o provedor, ele vai prover a segurança, do que compete a ele prover, mas o dono do dado precisa disso. Então, acho que essa falta de governança e essa falta de entendimento da responsabilidade que é da empresa de prover mecanismos de segurança adicionais ao que o provedor já vem a ter, né, muito assim, que aumenta muito a exposição de ataques cibernéticos e vazamentos de dados nesse modelo que eu acabo trazendo como uma verdade por causa principalmente desses dois pontos, né, de falta de governança e a falta de entendimento da responsabilidade e achar que a nuvem é segura by default, que não é isso. Uma pergunta, esse aspecto que o Ovidio levantou é importante, e também uma outra questão ainda, antes de pular para outro tópico, relacionada a nuvens híbridas e a correlação com vazamentos, uma pergunta aqui para o Abílio. Abílio, ok, eu concordo com você, a questão da governança, mas você não acha que devemos acrescentar também o aspecto das configurações, que são muito arriscadas e complexas, e que envolvem e requerem uma mão de obra especializada que hoje, muitas vezes, não temos nas equipes de segurança? Concordo sim. Eu acho que a gente, quando fala de governança, a gente diz o que precisa ser feito, e quando você desce para o nível técnico, é o como ser feito, né? Então, quando você desce para o nível técnico, e aí você realmente vê tecnologias, né, como a nuvem, né, que tem uma série de facilidades, mas que às vezes mudam a maneira de fazer como é feito, e tem muita profissional em formação no mercado, de fato é um desafio, tá? Eu acho que, assim, na minha visão, esse é um problema que hoje está mais... Está melhor do que já foi, tá? Eu vejo que tem profissionais aí que, assim, a gente já tem uma demanda, né, de profissionais e gente capacitada, mas, de fato, eu acho que a governança, que define os padrões, o que precisa ser feito, tem que estar alinhado também com a capacidade técnica e disponibilidade de profissionais para fazer o como, né? Que é o hardening, né, Abílio? Assim, acho que o que ele quis dizer é a falta de hardening que acaba entrando no conceito de governança, de você definir os padrões e depois checar se os padrões estão implementados para fazer a análise crítica, quando entra um pouquinho mais no detalhe, né? Mais o baseline, essas coisas assim. Isso. Ok, vamos então para o nosso quarto tópico. Mais algum comentário, Leia? Podemos para o quarto tópico? Podemos seguir com a pauta. Ok. Vamos entrar num quarto tópico que também é muito importante, que são os modelos de backup e armazenamento, que hoje também tem muito a ver com todo esse cenário que nós estamos vivenciando e vamos vivenciar, né, de proteção de dados e dos titulares e tudo. Então, temos uma afirmação aqui: falhas nos modelos de backup e armazenamento são mais comuns do que se imagina, tanto em médias quanto em grandes empresas. Mito ou verdade? Eu estava até agora há pouco conversando aqui com o Ricardo Castro, que ele queria muito comentar sobre esse tópico, tinha previsto aqui a entrada dele, ele tentou, mas ele realmente está numa reunião, pede desculpas aí tanto aos participantes aqui do painel. O Ricardo Castro é uma prata da casa, está sempre com a gente, mas realmente está preso numa reunião, pede desculpas também à audiência, adora estar aqui conosco na TVD, tinha previsto a participação do Ricardo e do Carlos,
Então, eu vou passar para o Carlos e vou deixar em aberto aí, comuniquem aí qual é, quem gostaria de contrapor esse aspecto aí junto com o Carlos. Carlos, vou repetir aqui a nossa afirmação. Falhas nos modelos de backup e armazenamento são mais comuns do que se imagina, tanto em médias quanto em grandes empresas. Mito ou não? Opa! A galera aqui da audiência já está falando aqui. Backup é um assunto. Armazenamento e backup mexe com a galera. Mexe muito. Eu acho que até pegando um gancho desse modelo híbrido, né? Acho que a forma hoje da gente executar backup, ter backup, né, e armazenar os dados já mudou bastante, né? Então, hoje a gente não tem um armazenamento lá no meu estrutura de backup normalzinha, né? Que parte fica dentro do meu data center, outra parte vai para minha fita bonitinha que eu boto lá, armazeno fora do meu data center para garantir que eu não vou ter nenhum problema, né? Se eu tiver que restaurar, eu tenho que buscar a fita lá, colocar. Acho que esse modelo tradicional ele tem cada vez mudado mais, né? E assim, eu acho que nem é um mito, eu tendo a acreditar que isso é uma verdade, porque mesmo aqui na Prudential a gente tem um processo que a gente avalia todo esse cenário de backup, né? Se a gente está com ele, se a saúde desse processo está funcional, se a gente está conseguindo restaurar o que precisa ser restaurado, por mais que a gente execute isso, eventualmente a gente sempre pega algum problema quando a gente vai tentar uma execução dessa, um teste desse. E a gente encontra dificuldades que aí eu acho que é um dos principais problemas quando a gente fala já num possível, por exemplo, ataque, se a gente tiver uma nossa estrutura comprometida, seja pelo famoso ransomware que está aí, que tem cada vez evoluído mais, o cara não vem só para indisponibilizar dado, hoje ele já vem, inclusive, para, além de indisponibilizar, vazar o seu dado, se você não pagar ele, né? Ele sequestra o dado de fato, de mais do que uma forma só de indisponibilizar, ele quer também te extorquir, porque ele vai vazar esse dado. Então, a proteção é muito mais complexa. Mas a restauração desse dado, no eventual incidente como esse, é importante. E a gente, por vezes, detecta que a gente, por mais que tenha um processo maduro, a gente acaba encontrando dificuldades e problemas numa eventual restauração de dados. Então, eu não entendo isso como sendo hoje ainda, por mais que as tecnologias tenham alterado, que isso seja um mito, não. É de fato uma verdade para pequenas, médias e grandes empresas, né? Sempre é um assunto bem sensível. Desafiador, né? E desafiador para ser entregue sem nenhum problema. Bem, eu escolhi o Carlos, eu estou esperando para ver quem... O tópico foi... O tópico é muito movimentado. O Igor Cássio Vídeo. Opa, que bom. 3 voluntários aqui. Vamos lá. Igor, por favor. O Carlos está certíssimo, né? Na verdade, a pergunta seria, né, Graça? É fato ou verdade? Não tem se é mito, né? Não tem mito. Essa é a mais pura verdade. Pronto, consenso, né? Esse foi o consenso aqui do nosso debate. Vou tentar falar de forma bem resumida, porque isso aí daria um fórum um Security Leader de 2 dias, tá? Né? Olha, Obrigada pela dica, já anotei aqui, viu? Sugestão para o novo tema aí, só ele dava um painel. Para quem está conosco aqui nesse debate, e para quem está assistindo também, já esteve envolvido num processo de definição de Disaster Recovery Plan, ou esteve ali com a mão na massa mesmo, eu acho que vão ser poucos ou nenhum que, enquanto estava no processo de recuperação ali, no momento crítico, não ficou esperando assim dar erro na tela do sistema de recuperação de backup, né? São poucos foram frio, né? Esse é um processo tão complexo que, olha a importância disso, né, Graça? Muitas empresas podem estar na mão deste processo e não sabem, até o dia que acontecer. Pense só na complexidade e no terror que seria um código malicioso, um polimórfico, um ransomware que está para ser ativo, está na sua fita de backup de 1 ano, de 6 meses, e quando você for voltar ao seu ambiente vai estar sempre nesse looping, né?
contaminado. Eu acredito em modelos diferentes de backup, onde áreas estratégicas da empresa tem que ser feito backups vou chamar aqui de container, para ficar mais fácil de explicar, tá? Para não ficar tudo no mesmo pool de backup, no mesmo pool de fitas, ou de robô, seja lá como seja feito. Agora, acima de tudo, a capacitação técnica dos profissionais que são responsáveis e manuseiam esse processo e testes periódicos, que é o que não é feito, infelizmente, isso tem que ser testado exaustivamente. Fundamental, né? E documentado, e sempre que a gente faz um processo de teste, você pode fazer teste só em um pedaço do ambiente, a gente sabe que fazer teste no ambiente inteiro é complicado, seja de recuperação de backup ou de desligar o ambiente para ver se a outra parte vai subir, enfim. Sempre vai ter um how-to ali de lições aprendidas que comprovam que seu processo não está maduro, não está eficiente ainda. Poxa, e se fosse um fato agora verídico, real, né? Não teria dado certo. Então, a responsabilidade de todos os envolvidos é muito crítica nesse processo. E por mais que nós tenhamos players excelentes no mercado, excelentes tecnologias, appliances, enfim, a gente ainda está bem aquém de um processo 100%. Perfeito. Excelente. Quem mais pediu a palavra para comentar esse tópico? O vídeo pediu, né? Cássio primeiro e depois o vídeo. Ótimo. A Leia é atentíssima, ótima. Ah, vamos na ordem de chamada, Boa. né? Tá certa. Cássio. Não, mas eu estou com os amigos aí, olha, eu vou falar para vocês, isso é muito verdade, não é? A pergunta deveria ser exatamente como o Igor falou, é fato ou é verdade, né? Porque, como o Igor comentou aí, quem já não se viu em uma situação onde, putz, a gente precisa recuperar esse backup, será que a gente vai conseguir recuperar, enfim. E eu lembrei muito quando você perguntou isso, quando você colocou sua pergunta, do teu comentário inicial aqui. Você falou que a gente ia conversar sobre a saúde do dado, né? E quando a gente fala de saúde de dado, a gente fala em recuperação. Exato. A nossa capacidade de recuperação está ligada à nossa saúde também. Sim, e como é que está a nossa capacidade de recuperação se a gente não se testa? Né? O que eu percebo muito hoje é que a gente tem focado muito em prevenção e pouco em capacidade de reação. Até por isso eu digo que uma palavra que virou clichê é palavra do ano, não tem jeito, por conta de vários motivos, que é a resiliência. E aí eu compartilho um pouco de uma experiência lá na Aliança, eu não falo em nome da Aliança, mas eu posso compartilhar experiências lá na Aliança. A gente criou no grupo inteiro um framework que a gente chama de proteção e resiliência operacional, de uma forma a harmonizar e integrar diversas disciplinas ou domínios que lidam com a proteção da operação e com a resiliência, com a capacidade de se recuperar a situações inesperadas. Quando a gente começou a conversar sobre isso lá atrás, eu lembro um rapaz de TI virou para mim e falou assim, Cássio, que ótimo a gente começar a falar disso, né? Falar de gestão de crise, simular crise, vários cenários de crise, exercitar isso junto com todas as camadas da organização. Sabe por quê? Porque eu não consigo nem testar meus backups. Então, ele não tinha nem capacidade para testar backup. Então, assim, muitas vezes a gente vai olhar para um cenário muito mais amplo de exercício de crise e a gente não está fazendo nem o básico, né, que é fundamental, é preponderante para poder se recuperar frente a uma situação complexa, frente a uma situação imponderável que pode surgir. Então, o meu comentário seria esse. A gente tem que focar, sim, em prevenção, logicamente, segurança de dado é importante. Sim. Agora, a resiliência, a capacidade de se recuperar, a capacidade de reagir, também não é importante para sustentar o negócio? E tem que estar no mesmo nível de prioridade, né? Principalmente Perfeito. Agora, né, Cássio, quando a gente Sim. vai viver esse novo cenário da Lei Geral de Proteção de Dados, onde você precisa realmente, né, ter um cenário de recuperação aí muito importante, né? Eu acho que a gente vai viver uma nova era, uma nova fase, né? Então, priorizar na mesma medida, né? Muito importante. Ovídio, você gostaria também de acrescentar um ponto, né, nesse aspecto? Isso, até bem em linha aí do que os amigos já falaram, Cássio, Carlos e o Igor, né, assim, verdade absoluta, quase, né, assim, eu vejo muito, né, a gente,
eu nunca vi, pelo menos nesses 20 anos de carreira, uma necessidade tão grande de ter um backup estruturado com essas campanhas de ransomware, né, que é um dos pontos mais fundamentais aí para poder fazer o negócio ficar operacional novamente. E uma coisa que eu ainda percebo em muitas organizações, primeiro é a falta de tato em questões de segurança para o backup, fazer um assessment nas soluções, né, explorar as soluções de backup da forma melhor possível para que pegar as inovações de trazer cenários anteriores do dado, em caso de ransomware e tudo mais. E agora, para mim, um grande desafio para a equipe de infraestrutura em relação a backup, né, além da gente, da governança, porque também acaba sendo uma responsabilidade nossa também, fazer a governança desses backups, ver se está funcionando, porque é a disponibilidade das informações, né, eu vejo o seguinte, é muito raro você ver uma empresa, mas muito raro, nacional e internacional, você vê uma empresa que consiga fazer um teste efetivo de backup. Ou seja, é muito raro você pegar e fazer um restore fim a fim de um ERP da empresa. É muito difícil. Então, muitas vezes é feito por amostragem, né? E aí vai muito na linha lá que o Igor falou. E eu já passei por isso na veia, assim, um restore de 8 horas com frio na barriga durante as 8 horas, porque não tinha ideia do que ia acontecer. Por quê? Porque a gente fazia teste de integridade, fazia todas as questões, mas a gente nunca testava fim a fim, porque é um processo de 1 semana, 2 semanas para você testar, dependendo da empresa, né? E quando você tem que fazer um trabalho desse, você tem que ter um nível de maturidade muito grande mesmo. Então, eu acho que ainda tem essa curva muito grande aí dos backups, e é um grande desafio também para os fabricantes de backup, né, garantir que a gente não tenha esse frio na barriga, que eu acho que vai ser muito difícil para qualquer um que entenda bem de TI, né, para ajudar a gente a minimizar esse risco, dar mais velocidade a esses processos, porque é muito complicado você fazer um teste de todas as informações que você precisa restaurar numa situação de ransomware, né, e testar só fatias. Quando você testa fatias, né, tem um risco associado, então acho que é uma grande verdade esse tipo de situação. Perfeito. Bem, nós temos mais 2 pessoas para comentar esse tópico. Opa! O Rogério e o Fábio, um tópico que movimentou aqui todo mundo. Que bom, já vi que dá para sustentar até uma outra mesa só sobre esse assunto. Mais uma mesa que a gente vai fazer depois aqui na TVD. Rogério, por favor. Oi. É verdade, né? Acho que aqui não tem muito o que discutir. Quando você fala de backup, são raras as empresas que você faz um teste de backup, mas esses testes sempre são testes pontuais, né, por amostragem. E a minha experiência, e Murphy também diz isso, né, quando você faz por amostragem e precisar, o ponto que você pegar vai dar problema. Então, quando você for fazer o restore daquela fita de sábado à noite, é aquela fita que você não testou e que deu problema. E você vai falar, mas eu testei de sexta. Poxa, mas eu preciso do dado de sábado. É essa grande dificuldade mesmo. É o Murphy sendo aplicado no nosso dia a dia. É ele, né? Exato. E na parte de recuperação e resiliência, né, acho que minha experiência também mostra que o RPO, né, o tempo, você consegue voltar 2, 3 dias, 1 semana atrás o dado, que o negócio continua funcionando. Em geral, a gente tem um backup de 1 semana, diário, etc., e você consegue recuperar de sábado, hoje na terça-feira consegue recuperar de sábado, e o negócio continua funcionando. Tem uma perda de qualidade, né, da saúde, mas, em geral, sobrevive-se. Isso vai mudar um pouco com o LGPD, né, porque se você teve um problema hoje, e alguém pediu um opt-out ontem, você não pode só recuperar o dado de sábado, né, vai ter que ter um inventário de dados bem mais robusto, exato, né, com precisão, e aí vai ser ainda mais um ponto de falha, porque realmente eu acho que são pouquíssimas empresas que têm um nível de inventário de dados nesse nível, né, de saber que o dado do Rogério está nessa base em tal lugar e tem estes backups com esse dado. Verdade. Vai ser uma complexidade maior. Aquilo que a gente estava comentando, vamos viver um cenário onde esses gaps e essas falhas vão ter que ser corrigidas, porque o cenário vai exigir, né, um gerenciamento e uma eficiência maior nesse aspecto. Muito bem lembrado também pelo Rogério.
Temos mais pedidos de comentários Fábio. sobre esse aspecto do Fábio. Fábio, Muito bom, depois Fábio. o Marcos. A gente traz também para a conversa. Bem, só concordo aí plenamente com o que todos os colegas falaram, e só trazendo aqui uma pequena reflexão, né? Qualquer tipo de processo que a gente tenha na área de TI, em qualquer área, sempre tem 3 pilares, né? A tecnologia, que eu acho que é o que está mais resolvido, né? Então, a tecnologia, se a gente tem uma solução de backup ruim, a gente pode sempre comprar uma tecnologia nova. Temos processos e pessoas, né? Processos e procedimentos são pessoas. Talvez as empresas falhem um pouco mais nesses 2 pilares, né? Processos, procedimentos, novos dados que são incluídos no backup e não são documentados adequadamente, o processo de recovery que não é documentado, não é testado, como a gente já comentou anteriormente, e também pessoas, né, que não são bem treinadas, não são bem capacitadas e podem comprometer aí todo um procedimento e a tecnologia se estiver executando alguma ação indevida. Tivemos há alguns anos um exemplo aí que aconteceu em um tribunal lá da região norte, que houve perda de todos os processos eletrônicos que estavam lá por um erro humano. Um administrador foi lá e deu um comando errado no servidor e apagou todos os processos eletrônicos. Até hoje, esse tribunal não recuperou todos esses dados. Então, houve uma falha realmente de, talvez, tecnologia, de procedimento, porque o processo de recuperação não foi testado, não foi verificado, e houve também uma falha humana nesse caso, né? Então, a gente tem sempre que se preocupar com esses 3 aspectos para que a gente tenha uma possibilidade menor de falhas em caso de recuperação de desastre. Perfeito, bem lembrado. Ótimo exemplo trazido. Marcos, antes do seu comentário, posso trazer uma pergunta da plateia sobre esse aspecto também? Porque aí eu acho que você pode comentar e responder também. Entendo que temos um desafio, que é a questão do tempo de retenção do dado. Quando se necessita recuperar um dado antigo, como resolvem as questões de compatibilidade entre as tecnologias de backup e recuperação que podem não ser as mesmas? É a pergunta do André Geventer, do Inmetro, que está nos acompanhando. Obrigada, André, pela audiência, sempre aqui conosco na TVD. Legal, obrigado, André, obrigado, Garaça. Bom, a gente tem que fazer... Mas também que se identifiquem, né? Muitos não se identificam, mas quem se identifica, eu trago aqui o nome. Boa. Acho que a gente tem que fazer um outro só para falar sobre esse tema, né? Quando a gente fala do backup... aqui de perguntas sobre backup e recuperação de dados. É a nossa vida, né? Acho que falando de Veritas, a nossa vida é com a proteção de dados. É que quando falar de backup, cópia de segurança, né? Porque às vezes a gente acaba tratando o tema de proteção de dados como um todo. Então, falando só da cópia de segurança, acho que o principal ponto que até o Fábio colocou é um problema muito de processo e pessoa. Então, quando a gente entra nas empresas e vê, o modelo de backup é falho ou não, o pedido já foi incorreto, né? Assim, o que eu preciso proteger? Então, muitas pessoas não sabem, a gente peca pelo excesso, protege tudo. Como? Da melhor forma possível. Faz um backup completo, uma cópia de segurança completa de tudo. Mas para que a gente faz o backup? Para recuperar. Mas quais são os seus objetivos de recuperação? O que está no teu BIA, ou no teu RTO, o RPO? Muitas empresas não conseguem responder isso, né? E é o que a gente vê, até pela discussão, muito se fala em fita, ainda a minha cópia de segurança está em fita. E aí eu preciso pedir a fita, e isso está na mão de uma área de infraestrutura, de backup, que não tem a menor ideia de que sistema é aquele, qual é a área que vai ser impactada, né? E pensa muito no granular, eu vou voltar esse servidor. Mas o que esse servidor tem a ver no contexto todo de eu voltar um sistema completo, né? E aí a gente está indo para um plano de recuperação. Então, assim, o modelo ele é muito falho, né? E a gente vem tentando conscientizar muito as empresas na importância de ter uma cópia de segurança e um sistema de proteção de dados eficiente. Infelizmente, a gente se depara muito na questão até de custo, né, de banalização do tema. Então, a gente está falando como se fosse um seguro. Eu quero o seguro mais barato possível. Mas a gente está tratando do seu bem mais valioso, que quando for necessário, como colocado por todos, ele pode impactar a tua empresa inteira. E a gente ainda continua, em muitos casos, né,
olhando o mais barato, o mais simples, o mais bonitinho, né, que vai me atender, que meu administrador de backup gosta, mas que não necessariamente ele vai me proteger quando eu precisar. E aí a gente entra, acho, no segundo tema, né, que era a falha no modelo e no armazenamento desses dados. Nós estamos falando de uma cópia de segurança. Aonde essa cópia está armazenada? Que vai me garantir segurança, obviamente, do que foi armazenado, e agilidade quando eu precisar. Então a gente vê muitas empresas indo no caminho de alternativas à fita, porque a fita não me traz a agilidade que muitas vezes vocês vão precisar, mas ela traz a segurança, porque ela é uma cópia offline, né? Ela está desconectada do ambiente. Quando se fala de ransomware, já foi colocado também pelo Kaique e por outros, talvez é a única forma de eu não pagar um resgate. E não estou dizendo que vocês têm que pagar resgate, porque pagar não quer dizer nada, né? Se você vai ter seu dado de volta. Mas a sua cópia de segurança ela tem que estar íntegra. E os modelos de ataque que a gente está vendo, eles já estão direcionados às cópias de segurança. Então tem muito ransomware que mira primeiro, ele já fez a infecção, né, invasão de diferentes formas, seja interna ou externa, e ele no movimento lateral ele vai procurar onde está a proteção desse dado. Ah, está numa cópia em disco, está num sistema XYZ de um fabricante de backup. Ele vai tentar comprometer essa cópia para depois tomar ação. Então a gente tem que estar muito preocupado onde eu coloco essa cópia. E a gente, infelizmente, né, durante o período de pandemia, a gente viu empresas perderem tudo, inclusive as cópias de segurança, por estarem em soluções que o modelo foi definido incorreto e elas estavam armazenadas em repositório extremamente vulneráveis, que foram atacados. E aí você gastou dinheiro, né, tempo, tem esse frio na espinha que dá em todo mundo quando a gente fala, precisa restaurar um dado. Ninguém quer passar por isso, né? Mas infelizmente a gente tem que estar muito seguro, e aí eu concordo com a maioria que colocou os testes, né? Eles têm que ser feitos, existem diversas estratégias do teste, e quando ele fica mais complexo, a gente já está falando de um plano de recuperação de negócio completo. Então eu quero simular um desastre, eu quero voltar esse meu ambiente inteiro para ter certeza que ele está íntegro, e em quanto tempo eu consigo fazer isso, né? No dia que eu tiver um incidente, eu falo, em 5 horas eu volto, em 2 horas eu volto, mas não da forma que é hoje. Quanto tempo você volta? Não tenho a menor ideia. Eu só espero que ele volte, né? Um dia, mas em quanto tempo eu não consigo garantir. Perfeito. É uma verdade absoluta. Certo. E para corroborar, né, essa questão, nós temos aí nossa enquete, já estamos com o resultado dela. Agradeço aí também a audiência, né, que respondeu a nossa enquete. Planos de recuperação de dados eficientes, né? E aí a pergunta foi, né? Os planos de recuperação de dados são, em sua maioria, eficientes? Leia, passa para a gente aí o resultado. A gente deu 2 opções, né? Sim e não. 81,25% responderam que não são eficientes. Exatamente, é o que a plateia aqui, corroborando a posição, né, de todos aqui no nosso debate, também concordaram. Nós estamos ainda com um tempinho aqui final para o nosso debate, e eu gostaria de, até em respeito aqui à plateia que está participando bastante conosco, voltar aqui a alguns pontos em função das perguntas que foram enviadas pela plateia. E nessa volta aqui das perguntas, eu quero deixar também todos os debatedores à vontade, se algum tópico, e tanto Sala quanto Marcos também, quiserem voltar, né, a algum outro tópico. Algumas perguntas são direcionadas, outras não, e aqueles que quiserem responder também podem ficar à vontade. Aqui a pergunta do André, volta também o André aqui com uma pergunta, e ele diz o seguinte: eu entendo que o ritmo do negócio muitas vezes não é proporcional, né, às necessidades e ao ritmo da área de segurança, né? Então, na questão, no grande desafio que eu vejo de envolver as equipes de TI em tantas iniciativas de negócio e ainda terem que cuidar da operação do dia a dia, gostaria de saber como vocês estão estruturando essas equipes que vão atuar, sejam como champions ou talvez até nessa questão da comunicação com as áreas. Então, é uma pergunta, talvez, não sei, direcionada um pouco para o Rogério, ou talvez para o Ovidio, que comentaram um pouco sobre isso, mas a dificuldade de você poder estruturar
né, e ter profissionais que possam se dedicar a fazer esse trabalho também de conexão com essas áreas. Alguém pode passar alguma dica ou responder essa pergunta? Eu posso complementar. Essa é uma pergunta e um desafio muito grande, porque, primeiramente, as equipes elas são pequenas, né, de segurança, né, e essa questão do champion, que o Rogério também bem disse, é uma figura muito importante, tá? E, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa que muitas vezes é o champion, é a pessoa também que está na operação, é a pessoa que está fazendo gestão de fornecedores, é a pessoa que está fazendo os pratos girarem. Né? O que eu tenho observado que a gente está fazendo aqui? Né? A gente tem tentado colocar as atividades mais operacionais junto com parceiros, tá? E a gente sair um pouco dessa operação, mas mais fazer essa governança dos parceiros para que a gente possa ter uma ou duas pessoas quando necessário, né, para dar uma navegada na empresa, juntamente com a TI também, para vislumbrar oportunidade de melhoria em relação à segurança da informação. Por exemplo, no final do ano, né, nós temos um time de tecnologia que eu também respondo para tecnologia, e aí eles vão nas áreas de negócio para poder entender os projetos do ano que vem. Então, uma pessoa nossa de governança já vai também fazendo esse tipo de situação, participa nos inícios das squads e tudo mais. Mas isso tem sido possível de fazer em alguns cenários e não todos, né, porque a gente tem feito contratações de parceiros, parceiros de confiança para estar ajudando a gente, e aí a gente faz essa governança, eles operam e a gente consegue fazer uma navegação um pouquinho mais proativa, sem ser muito técnico, sem cuidar somente disso. E um outro ponto também importante é quando a gente tem uma segregação entre cyber e governança de segurança, isso também facilita muito, porque o time de cyber está ali no dia a dia e o time de governança consegue fazer de uma forma um pouco mais estruturada essas questões. Perfeito. Mas alguém gostaria de comentar essa questão? Oi, Graça. Rogério. Eu tenho, assim, eu acho que são pouquíssimas empresas ou nenhuma que tem recursos sobrando para ter um champion ou uma pessoa de segurança em cada sprint, cada squad. A gente precisa realmente balancear os recursos que nós temos. E essa demanda de negócio, velocidade, time to market, está lá junto. E você chegar ao final e falar, opa, achei uma vulnerabilidade no seu site, não vai poder subir, né? Normalmente é de sexta-feira que isso acontece, né? E acho que todo mundo aqui na sexta-feira já passou por isso. Sexta-feira, às 6 horas da tarde, o seu analista levanta a mão e fala, opa, estou com um problema, não vou poder deixar a release subir. E você vai ter que ir lá tutoriar. Acho que o grande jogo de cintura ali é mostrar uma transparência, né? Ter a sensatez que você não é o dono da verdade. E você tem outros controles, então muitas vezes você encontra uma vulnerabilidade no site, mas você tem um WAF na frente, você tem um anti-DDoS, você tem outras camadas que te dão um certo conforto, e levar isso de uma maneira transparente para quem pode tomar decisão. Vai muito com um perfil, né, uma filosofia que eu tento aplicar, de área de segurança ser o papel de polícia, mas não a polícia ostensiva, ser aquela polícia que você liga quando tem problema. Né? Então o desenvolvedor encontrou um problema, alguém encontrou um problema, ele nos acionar para a gente conseguir corrigir junto. Você mostrando essa transparência e uma ponderação realmente na decisão, se vai ou não vai, como é que a gente vai fazer para que isso funcione, ajuda muito nessa sinergia, né? Trazer a área de negócio junto para você. Você mostrar que tem um risco, está trabalhando para descobrir outros meios de criar um controle para mitigar aquele risco, não só simplesmente bloquear o projeto, né? Que é a resposta normal que a gente dá como segurança, né? Encontra um risco, já levanta a bandeirinha vermelha, sai correndo com ela, e muitas vezes a gente consegue ter outras camadas de segurança, né? Camadas de segurança profundidade mesmo, aquela básica que todo mundo estudou no comecinho, né? Você ter camadas de segurança que vão te inibindo. É trabalhar isso. Essas camadas normalmente estão com a área de segurança, né? Então volta para nós mesmo a operação. Boa dica, boa dica. Uma pergunta aqui direcionada para você, Abílio, que acabou ficando aí com o tópico das nuvens, né? E também é um tema que gera bastante questionamento.
Por que ainda existe tanta falta de clareza, na sua opinião, né, na contratação de serviços de nuvem? E muitas vezes chega ao CISO, ao time de segurança, o problema depois de uma exposição de dados, quer dizer, sobra, como se sobrasse para o time de segurança isso, né? Na sua opinião, o que de fato ocorre no processo de contratação? Bom, eu acho que assim, o principal ponto, acho que a gente comentou bastante aqui, é com relação à responsabilização da infraestrutura, da manutenção do dado que está lá dentro, né? A gente falou bastante, eu concordo 100%. O dono do dado entender que quando ele coloca o dado lá no provedor dele de nuvem, que não é só, ele simplesmente não está delegando a responsabilidade, ele mantém a responsabilidade e o que ele está talvez delegando é o provimento daquele serviço de nuvem para ele e onde ele vai usar para armazenar o dado dele. Mas o que eu percebo a questão de nuvem trouxe, falei bastante de algumas facilidades que trouxe, mas eu acho que uma principal é o processo de contratação. Antigamente, para você contratar um serviço de tecnologia, envolvia comprar hardware, importar, às vezes, passar por todo um processo de procura. Hoje em dia, uma empresa, às vezes, que não tem um processo de compra estruturado, a pessoa vai lá, passa o cartão dela e já está o serviço disponível. Então, eu acho que o grande desafio, quando a gente fala de governança de dados e governança de nuvem, trazer esse processo de aquisição, esse processo de conformidade, né, com responsabilidade entre fornecedores de serviço, de nuvem principalmente, e o entendimento das responsabilidades, trazer isso para um modelo que, assim, tudo aquilo esteja dentro da governança, independente de ser on-premise, independente de ser nuvem, independente de ser híbrido, mas que não tem uma facilidade, por exemplo, que a pessoa vai lá, passa o cartão, compra e depois pede o reembolso, né? Então, às vezes, a gente vê muitos casos assim. Então, acho que passa muito por isso, né? A facilidade que você tem para contratar um serviço, sem necessariamente ter um especialista da TI ou da segurança envolvido naquilo. Às vezes, é muito comum, às vezes, você recebe um projeto que já está pronto, já está rodando, e nem passou por um processo de compra formal, né? Então, acho que tem a ver muito com isso, integrar todo o processo de aquisição, de integração, de implementação, mais ágil ou menos ágil, acho que não é o ponto, mas que seja dentro de uma governança única. Perfeito. Graças. Isso. O Marcos pediu. Acho que era ele mesmo que você ia chamar, né? Exatamente. Eu queria fazer... Tá bom. Eu queria fazer um comentário e até uma pergunta, né, de alguns casos que a gente acabou vendo. Vocês não acham que nesse modelo de contratação, muito que tem acontecido, ela tem sido feita num grau muito alto dentro da corporação, né, não necessariamente numa área de decisão tecnológica? E mais, né, a gente tenta justificar o ROI da cloud com soluções que eu já tenho nativa de proteção de dados que já existem na cloud, de governança de dados, e eu começo a abrir mão do que eu tinha dentro de casa. E aí isso, o que traz, né? O que a gente tem visto é uma pergunta para ver se confirma ou não. Uma diversidade de soluções para atender o mesmo propósito. Eu vou ter uma proteção de dados, eu tenho agora 10 ferramentas para proteger. E aí cai no problema de mão de obra, né? Não tem uma padronização e começa a abrir esses problemas. Então a gente tem visto, para justificar o ROI, eu começo a abrir mão de soluções que eu tinha. E às vezes o cliente já tem a solução para continuar protegendo o que estava em nuvem, mas ele abriu mão daquilo, porque na nuvem já tem, né? Seja um good enough, vai me atender um pouco, mas eu vou desativar algumas coisas dentro de casa, já, né, para poder justificar essa ida. Aí uma pergunta, será que isso é realidade ou é um mito? Boa, mais um tópico aqui. O que vocês acham? Carlos, Cássio? Um ponto bem interessante que o Carlos colocou, eu acho que ele pode ser uma verdade dependendo da maturidade da companhia, do processo de governança, e pode ser um mito, dependendo também. Eu tenho já visto esse movimento, né, tanto em alguns lugares também aqui, né, a partir do momento que a gente vai para a nuvem, a gente faz um resizing de algumas tecnologias para não ficar tecnologias sobressalentes. Em alguns momentos você até precisa disso para fazer toda a fase de transição.
mas eu já tenho observado um movimento, sim, né, algumas áreas de segurança, de governança, principalmente governança de TI de segurança, né, de sempre ao ir para a nuvem, né, ou, por exemplo, em algum modelo de renovação, vou renovar o meu AF, por exemplo, como o Rogério tinha falado. Mas vale a pena renovar esse AF ou vale a pena jogar na nuvem? Não vale a pena jogar na nuvem. Então joga na nuvem, mas não renova isso não. Então já tem essa inteligência que eu tenho percebido que tem acontecido. Agora, quando é algumas questões um pouco mais específicas, né, que aí talvez dependa de uma mão de obra muito especializada, eu acho que ainda tem muita coisa sobressalente na nuvem e que poderia ter saving financeiro e principalmente também uma redução aí do escopo tecnológico com a adoção da nuvem. Isso acho que tem que ter muitas pessoas especializadas para entender e uma pessoa, de fato, que olhe os contratos e olhem todas as questões da nuvem para todas as questões on-premise ou em outra nuvem para ver se as coisas, de alguma forma, elas ficam sobressalentes. Acho que esse é um trabalho de formiga, eu já tenho observado, mas ainda não com muita frequência. Perfeito. Carlos queria comentar? Sim, não, acho que o Carlos pediu ou não? Carlos, você abriu seu microfone? Eu cheguei a abrir aqui para comentar até rapidamente, né? Eu acho que independente da adoção de nuvem, e aí a gente está falando não está falando só de um size, a gente fala de PaaS, IaaS, enfim, né? A gente tem diversos modelos de adoção de nuvem. Pelo menos o que a gente adota aqui, eu tenho adotado como uma boa prática, é de fato seguir os nossos estándares de proteção e enfim, do dado ou de soluções que a gente utiliza independente do ambiente adotado. Então, se hoje a minha solução de WAF é a X e eu vou para um modelo na nuvem, na AWS, a gente tenta adotar a mesma solução. Então, a gente tenta manter um modelo único para que a gente também não aumente a complexidade no gerenciamento das soluções. E aí você fica realmente perdido. Interessante, é uma boa dica. Estamos chegando aí nos momentos finais, infelizmente não consigo trazer todas as perguntas da plateia, vou trazer uma última pergunta, vou direcionar essa pergunta para o Sala. Na verdade, é um comentário-pergunta interessante, né, do Alexander Procassi, da Rede DOR. Ele diz o seguinte: antigamente, Sala, backup era uma questão de suporte de TI. Estou enganado, mas depois do WannaCry passou a ser um problema da segurança? O que isso implica? Por que houve essa mudança? E, na sua opinião, o que isso traz em termos de um novo conceito, uma nova visão? Ou se a pergunta é grande, né? Ou se backup deve ser uma preocupação de todos, de todas as áreas. Um comentário. Obrigado pela pergunta. Bom, o que eu vejo com relação ao WannaCry, ao ransomware, efetivamente? Por que ele passou a ser um problema de segurança? Porque, geralmente, quem abre a porta para que esse ataque aconteça é o usuário. É o usuário que está ali acessando, navegando e clica no link que não é para clicar. Abre a porta para o hacker entra e faz todo esse estrago no nosso backup. Né? Então, qual que é o ponto principal para a área de segurança da informação nesse caso? É você treinar o seu usuário. Fazer a conscientização, como foi comentado hoje. Conscientizar aquele usuário do que ele pode fazer, do que ele não pode fazer. Inclusive agora, em época de pandemia, que o usuário está em casa, você não tem o controle dele, ele não está no seu perímetro. Exato. Então, a conscientização é muito importante nesse aspecto, inclusive, na pandemia, para que o usuário saiba o que fazer mesmo estando em casa, mesmo fora do perímetro da empresa. Por isso que passou a ser um problema de segurança da informação. Algum outro comentário sobre essa pergunta? Eu adicionaria ao Sala, que eu acho que ele vai além de segurança. Eu acho que ele é um problema de governança corporativa, né? Porque ele precisa permear durante a companhia. Porque a partir do momento que tem um sponsor, né, alguém do board lá batendo o tambor e colocando a lupa de que o backup é importante, com certeza esse tema ele vai ganhar uma relevância muito maior do que se ele ficar ali na área de segurança especificamente. Então, eu acho que ele precisa ser um tema de um comitê de segurança, de um comitê de auditoria e um tema também na pauta de governança corporativa que acaba abrangendo tudo. Porque eu acho que fica de uma forma muito mais robusta, né, ainda mais nesse cenário de backup que a gente tem observado. Acho que ganha mais força também nesse sentido.
Perfeito. Bem, pessoal, muitos comentários aqui. Vou trazer, na verdade, 2, né, que vou compartilhar aqui com os participantes. Parabéns pelo painel, ótimos profissionais, e falam com muita propriedade sobre a saúde do dado e questões envolvendo esse assunto. Parabéns, principalmente para a Veritas, por trazer essa iniciativa, e a Carmen Osório também, trazendo parabéns a todos, agradecendo pela troca de experiências, grandes oportunidades aqui na TVD. Eu também agradeço. Vamos, então, para os comentários finais aí, agradecimentos. Adoraria passar por todos para fazer os comentários finais, mas aí o nosso tempo estourado aqui fica um pouquinho difícil. Marcos, seus agradecimentos, acho importante, né? Porque esse time aqui, fantástico, a gente tem que agradecer a participação de todos eles. Então, seu agradecimento aí, a participação de todos, por favor. Sem dúvida, pessoal, foi um prazer. Acho que é sempre bom escutar todos os lados, né, e todas as opiniões. Acho que o tema nunca foi tão relevante quanto é agora, né? Como a gente estava falando aqui, segurança de dados, a proteção de dados faz parte, e eu espero que a gente consiga repetir, né, e trazer cada vez mais informação para todos. Muito obrigado mesmo. Já vimos que o tema de backup e recuperação de dados, esse aí vai demandar uma mesa redonda só para tratar do assunto, né? E era um tema chato, né? Ninguém nunca queria falar. Todo mundo quer falar de cibersegurança, porque é cool, é legal, é importante, mas o backup é extremamente importante. Mas agora o pessoal está ligado no tema. Sara, exato. Seu agradecimento também aí a todos os nossos debatedores. Eu agradeço muito a presença de vocês, assim, consegui pegar vários pontos aqui específicos que a gente pode tentar ajudar outros clientes, né, trazer essa rede de informação e inteligência que vocês passam, né, as dores do dia a dia, para os demais clientes, os demais parceiros, enfim, foi muito bom, e obrigado pela participação de todos. Bem, gente, vou passar rapidinho para dar um tchau. Rogério, obrigada pela sua participação, quiser dar um tchau rapidinho aí também. Eu que agradeço, Graça, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho mais da experiência aqui. Obrigado. Obrigada. Ovídio, obrigada mais uma vez. De nada, foi um grande prazer estar com vocês aí, reunidos aí para falar desses temas tão importantes. Obrigada, Igor. Obrigada a você também. Seu abraço. Obrigado, aí. Graça, Leia, todo o time, os colegas também. E uma brincadeira, né? Se puderem, né? Fiquem on-premise aí. Fábio, obrigada. Obrigado pela participação, pela oportunidade. Estou sempre à disposição, sempre que precisar. Aí. Foi um prazer participar. O prazer foi nosso. Carlos. Opa, agradecer também aí o convite, enfim, a participação com essa galera da pesada aí. Foi muito bom debater os temas. Obrigado muito aí. Obrigada. Cássio, que bom vê-lo de novo aqui, Cássio, não suma. Sempre um prazer estar com vocês, Graça, Leia, obrigado pelo convite. Sempre bom rever os amigos também. Muito bom. Obrigado. Abílio, meu conterrâneo, obrigada. Obrigado, Graça, time todo aí, por mais esse convite. Obrigado, audiência aí, excelente debate. Muito bom. Pessoal, obrigada a todos vocês aqui comigo na mesa, obrigada, audiência. Até um próximo debate aqui na TVD. Tchau, pessoal. Obrigada, até a próxima. Hello, data. You are the building blocks of our modern world, and you are shaping our future, building businesses, transforming customer experiences, teaching machines to think for themselves, and simulating a world bigger than our own. With each new day, we're relying on you more, and we're committed to helping you reach your fullest potential to embolden our own. But there is complexity, with so much to protect you from, threats that would exploit you, and so many rules to follow, and it's only getting more complicated, considering how fast you're growing. We already rely on you to drive our entertainment, our transportation, our fitness, and now we need you to help us drive something infinitely more valuable. You. We need you to abstract complexity to achieve our collective potential. There is no other way, and that's why we're changing. We're rejecting silos that limit you. We're rejecting point products that give just partial value. And we're committing to abstraction across business-critical applications, hybrid and multi-cloud architectures.
the entire IT environment. End to end, data-driven data management. We're committing to Veritas.